Olá, professor. Meu nome é Vitor Carvalho e eu estou aqui para apresentar o trabalho de aprendizado em máquina do algoritmo não supervisionado. Pois bem, qual é o trabalho? Eu chamo de telecluster, agrupamento inteligente de perfis de clientes, que visa analisar uma base de dados de perfis de clientes com o objetivo de saber o risco dos clientes se desvincularem mediante técnicas de agrupamento, assim conhecendo o perfil dos clientes. Aqui nós temos o nosso Data Canvas, que qual é o nosso objetivo? É segmentar o perfil dos clientes de uma empresa de telecomunicações para conseguir encontrar os grupos mais propensos de cancelar os serviços fornecidos. Temos nossa fonte de dados, que é esse Telco Consumer Churn, que ele é uma base que ele é cedida pela IBM, mas é uma base assim focada para você poder aprender. Não é exatamente é uma base de treino, mas não é exatamente uma base com dados reais da IBM. Dessa forma, nós temos a nossa target, que é o churn, que é a chance de desistência da pessoa. Por mais que não seja um algoritmo que ele é, no caso, é um algoritmo não supervisionado, mas a gente usa essa variável só para conseguir entender a característica dos grupos. Mais para frente eu explico. E qual a produtividade? É um algoritmo para a definição do perfil dos clientes, de modo a descobrir as chances que eles têm de desistir dos serviços prestados. Essas variáveis que utilizamos são muitas variáveis, porque a base fornece, então acabou ocupando muito espaço, mas enfim. Nesse sentido, nós temos o quê? Temos a nossa arquitetura, onde vamos ter uma aplicação Streamlit, que vai receber entrada de dados através de um formulário e vai mandar esses dados para o nosso pipeline Caminhos, que foi exportado a partir do nosso notebook. Após os dados serem enviados para o Caminhos e ele executar, vamos apresentar ao usuário qual é a chance dele desistir no caso, qual grupo ele vai estar incluído. Vamos mostrar qual grupo ele se inclui e o que esse grupo é mais propenso a fazer a partir do que identificamos. Para conseguir dividir os grupos, utilizamos o método do cotovelo. Então, vimos a distribuição dos dados e aqui nós conseguimos ver que a quantidade de grupos ideal é 3. Só que os grupos que conseguimos encontrar, são 3 grupos, como eu comentei. Para conseguir fazer isso aqui, aplicamos um PCA e usamos 2 dimensões para representar no gráfico. Porém, é uma dimensão bem maior. Além disso, fizemos um PCA também para que fosse possível conseguir proporcionar um documento melhor, porque inicialmente as métricas não estavam muito boas, então fizemos um PCA para representar 50% da variância dos dados. As métricas ficaram melhores, porém ele não considera todo o conjunto de dados, ele considera apenas 50% do que temos, de acordo com a sua ordem de relevância. Dessa forma, temos as métricas que conseguimos chegar, que foi esse Silhouette Score de 0,49%, 0,49%, desculpa, que quer dizer que não são clusters razoáveis, clusters um pouco bem divididos e etc. Temos essa métrica Davis-Bowne Score, que deu 0,79, que diz que é um bom cluster. São clusters bons, porém há de ser possível melhorar. Aqui nós podemos visualizar agora uma pequena demonstração de como funciona, onde nós temos a nossa aplicação Streamlit. Além disso, um pouco antes, eu quero mostrar como é que decidimos aqui o que cada grupo faz. Nós pegamos a variável churn, que eu cheguei a comentar anteriormente, que foi removida, e depois que fizemos a aplicação do cluster do Caminhos, que foi o algoritmo utilizado, inicialmente, antes de aplicar o algoritmo, nós removemos o churn aqui, incluindo o Customer ID, além do sobrenome do usuário, que foi removido anteriormente. Dessa forma, após fazer a customização, nós colocamos a variável aqui de novo, para poder ver o que relação o cluster tem com a variável de desistência. Dessa forma, nós botamos um gráfico, fizemos um group by aqui, e aqui nós podemos ter o gráfico, onde pode se visualizar que o cluster 1 ele tem uma quantidade bem maior de desistência, então clientes do cluster 1 tendem a poder desistir mais fácil do programa. Além disso, o cluster 0 ele é razoável, ele é mediano em relação ao cluster 2, que ele tende a desistir muito menos que o cluster 1. Nesse sentido, aqui temos nossa aplicação Streamlit executando e podemos ver o que? Podemos preencher os dados. Então vamos preencher o CNPJ daqui, vamos colocar aqui uma pessoa, um homem no caso, um idoso, ele tem parceiro? Tem. Vamos ver o independente, eu vou colocar aqui sim, está 5 meses no plano, tem um serviço de telefone, ele utiliza múltiplas linhas de rede, tem internet do serviço DSL, ele tem segurança online também, o backup online ele também tem, e ele tem a proteção disponível também.
Além disso, são muitas variáveis eu sei, porém elas são fornecidas numa base, aí eu preciso fazer toda essa operação. Ele tem streaming de TV, ele tem os filmes, o contrato que ele usa é mensal, fatura digital sim, o pagamento é da cheque eletrônico. O custo mensal que ele paga é de R$70. 70 no caso, porque aqui não usa exatamente reais por causa da base. Que a base deve estar em dólares, se eu não me engano. E quando colocamos para identificar o cluster, sabemos que ele é do grupo 1. E a partir daqui conseguimos ver o gráfico anteriormente e vemos aí em que local do gráfico esse cliente que foi mostrado está encontrado. E podemos fazer várias mudanças para poder direcionar aqui, mover a seta do gráfico, enfim. Podemos colocar aqui que, deixa eu pensar, ele não tem streaming. Ele paga R$40, já pagou os 40. Deve ter o custo mensal dele. Eu vou colocar que ele não tem proteção de dispositivo, não tem backup online, não tem segurança online também. E ele está a 90 meses no plano. E é isso, vamos colocar para identificar o cluster. E agora ele pertence ao cluster 0. Aqui você consegue ver que ele mostra o risco que o cliente tem de se desvincular do serviço. No cluster 0 ele tende a não tem um risco médio de se desvincular, enquanto o cluster 1 ele tem um risco alto em relação aos outros. Ele está bem aqui no meio, quase que na divisa, como pode se ver, porém pertence ao cluster 0 ainda. Esse aqui é o cluster 1, esse aqui é o cluster 0, esse aqui é o cluster 2. A gente pode ver isso a partir dessa imagem aqui também, que foi utilizando anteriormente. Bem, além disso, vamos colocar que ele não é idoso agora. Vamos colocar que ele tem parceiro, ele não é dependente, ele está no plano há 18 meses. Ele não usa muito páginas. Serviço de internet ele não tem nenhum. Backup online também não tem. Segurança online, vou dizer que ele também não tem nada. Não tem serviço de internet. O suporte técnico ele também não tem. O streaming TV não tem quase nada. Por isso que talvez muito provavelmente ele vai ser propenso a desistir. Pelo menos esse é o objetivo do exemplo. Enfim, colocar que ele não tem fatura digital. Ele paga por cartão de crédito automático. Ele deve 36,16. Não tenho ideia. E ele 300, eu vou colocar um número bem diferente, 326,80. Pronto, agora quando a gente coloca para identificar o cluster, ele vai identificar que é do cluster 2 e ele possui um menor risco de desvincular. No caso, porque ele deve usar só o básico, né? Mas enfim, como pode ver, ele está colocado nesse grupo aqui, que é o grupo 2. O ex-professor, e obrigado por assistir.